Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora o programa É Hora de Louvar, com Alessandro Valente. Olá, você que se liga na Web Rádio Esperança Alvorada, muito obrigado pela sua audiência também agora no live no Facebook. Nesse momento vamos falar sobre a importância da família para qualquer cidadão. Inclusive, foi essa a primeira instituição instalada por Deus na terra antes mesmo do pecado. Mas antes, eu quero te dar uma informação não muito boa, mas acaba de chegar aqui pela nossa central de jornalismo. Petrobras aumenta preço do gás de cozinha em 4,5% a partir de domingo. O aumento vai ficar em torno de R$ 1,21 aí na botija. No ano, o preço do gás já subiu 15,58%. Aí vem um governo. É porque eu sou cristão, porque é minha vontade de falar aqui uma palavra bem feia. Um governo que não valoriza o seu povo, aumenta todos os impostos. A Petrobras nunca aumentou tanto o combustível, nunca tivemos um combustível tão caro. O Brasil é produtor de combustível, o Amazonas, em particular, é produtor de gás e combustível. E pagamos a gasolina mais cara do mundo na atualidade. E vem um cidadão chamado Henrique Meirelles, comandado pelo seu Michel Temer, e diminui o salário mínimo do povo brasileiro. Eu vou ser sincero agora, povo brasileiro, se você não criar vergonha na sua cara, só tende a piorar. Você tem que criar uma consciência política, deixar de dizer que política não é com você, você tem que começar a se inteirar das coisas do seu país, para não chegarmos a este ponto que chegou. O Brasil está afundado há 12 anos na degradação econômica do seu povo. Desculpem a minha exaltação, mas eu não tenho outra forma para externar a minha revolta contra o governo que se instalou. Voltamos agora com a mensagem do dia. Vamos falar sobre a importância da família. Eu quero falar com você, querido, que a família é a primeira unidade socializadora do ser humano. Através dela, as crianças aprendem os primeiros passos para viver em sociedade. Conceitos de certo e errado, respeito, paciência, obediência, honestidade, entre outros, são trazidos ao caráter dos nossos pequenos através da família. Da família, os jovens tiram a maioria das impressões e exemplos que provavelmente carregarão por toda a sua vida. Ela é uma ferramenta importantíssima para a formação do caráter e pelo desenvolvimento sócio e também cultural. Devido a esta importância, o inimigo, o diabo, tem lutado com todas as forças para impedir a continuidade da família, ou, se possível, mudar o significado dela. A Bíblia diz que a família é obra de Deus. Conforme está escrito lá em Gênesis 1, 27 e 28, diz o seguinte: assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Segundo a ótica divina, a família, o principal ordenamento da família é a união de um homem com a sua mulher. Está lá em Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Depois tem crescimento com o nascimento dos filhos, os quais herdarão traços de aparência e personalidade de seus pais. Por fim, os filhos e filhas crescerão e também buscarão unir-se em matrimônio,
constituindo suas próprias famílias. Agora eu falo para você que está aqui, ó, no Facebook comigo. Deixa eu colocar aqui. Você que está no Facebook comigo. Qualquer coisa diferente do que eu vou falar aqui, do modelo representado na Bíblia, no modelo de família representado na Bíblia, desajusta a sociedade e tem por objetivo modificar a própria criação de Deus. Destruindo-se a base de um edifício, arruína-se todo o resto. Ele ficará quebrado e inabitado. Destruindo-se a base da sociedade, estamos condenando a nós mesmos. O Senhor não trata apenas com indivíduos, mas também com as famílias. É claro que a salvação é individual, muito bem. E a fé e a escolha com suas consequências também. O juízo que está por vir também tem essa característica. E é por isso que a palavra de Deus declara: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Contudo, quando falamos a respeito de propósito, não de responsabilidade, percebemos que a Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos de famílias e não apenas de indivíduos. Quando o Senhor chamou o patriarca Abraão, na ocasião ainda chamado de Abrão, e fez com ele uma aliança, ainda que estivesse tratando com um indivíduo apenas, estava também focando a família num todo. Ele disse assim: ora o Senhor, disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis 12, 3. Espero que você esteja acompanhando com a sua Bíblia aberta. Observe que o Senhor fala de multiplicar a família de Abraão com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está prometendo abençoar uma família para, através dela, poder abençoar todas as famílias do planeta inteiro, e em todos os tempos e em todas as épocas. É evidente que o Criador e seus planos e propósitos para a humanidade pensa em termos de família. Encontramos este padrão, salvação individual, mas propósito com um propósito familiar. Nas histórias bíblicas, por exemplo, nós temos muito que se fala da salvação individual, mas num todo, na sua maioria, se fala também na salvação familiar. Basta recordar o que aconteceu com Noé. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Gênesis 6, 17 e 18. Porque eis que trago dilúvio sobre a terra, disse Deus, para destruir debaixo do céu toda a carne que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo, falou para Noé, estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Portanto, nesse momento, Deus protegeu a família. Mais uma vez, ele deu mais uma chance à humanidade através da família. Noé chamou a atenção de Deus com a sua integridade. Ele sozinho conseguiu isso. Mas o livramento se estendeu por toda a sua família. Vemos o mesmo com Ló. Vai lá em Gênesis 19, 12, 17. Está escrito assim. Aqui é a minha Almeida. Essa, deixa eu mostrar para você aqui a minha Bíblia. Não sei se a câmera vai pegar aqui. Eu estou até com o meu rascunho aqui da palestra de hoje. É bom que eu vou dar tempo de você abrir a sua Bíblia, está aqui. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Disse assim: então disseram aos homens a Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tem na cidade? Tira-os para fora deste lugar,
porque nós vamos destruir este lugar. Porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com os seus genros, que haviam acabado de casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim, o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. O que tiramos de lição desses versos? O que podemos dizer da família de Ló? Sua mulher, ao sair de Sodoma, olhou para trás, desobedecendo a ordem divina e demonstrando saudade daquele lugar. E foi julgada por Deus. Seus futuros genros não creram em sua mensagem e ainda zombaram dele. Suas filhas o embebedaram para cometer incesto. Você consegue enxergar uma grande justiça na vida destes familiares? Eu, sinceramente, não. Aliás, vale ressaltar que quem foi chamado de justo pelas Escrituras foi o próprio Ló. Vamos lá em 2 Pedro 2, de 6 a 9. Se reduzindo assim as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Nesses 3 versos, mas ainda que a salvação seja individual, Deus, em termos de propósito, também trata com as famílias, está muito claro. Continuamos encontrando este fato nas páginas do Novo Testamento. Quer ver? Vamos lá. Está lá em Atos 11, 14. Já abriu a sua Bíblia? Vamos lá. E ele nos contou como virá em pé em sua casa um anjo que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvos, tu e a tua casa. Responderam eles: crer no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Está lá em Atos 16, 30. Precisamos compreender esse propósito divino para a família. Entender o projeto de Deus nos ajudará a discernir o valor que ele atribui à família. E para terminar com você, para não ficar muito extenso esse texto, eu quero te convidar a vislumbrar, na verdade, as bênçãos familiares. Nós vemos em Gênesis 12, de 1 a 3, que no plano de Deus a família tanto é abençoada como também é abençoadora. O Senhor disse que abençoaria a Abraão e sua descendência, e que através da família do patriarca, todas as demais famílias da terra seriam abençoadas. E assim acontece até hoje. Não pense que isso acabou, não. Você deve ter no seu seio familiar, entre seus amigos, pode ser até a sua família, uma família abençoada, que gosta de ajoelhar e orar pelos outros. E verdadeiramente a gente encontra nessas famílias o testemunho verdadeiro de Deus. É interessante notar que na Bíblia, sempre que Deus abençoa alguém, também abençoa a sua família. Vemos isso na vida de Potifar, por exemplo, ele que era capitão da guarda de Faraó. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens,
O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Está lá em Gênesis 39, 5. Também vemos o mesmo com as parteiras, que por temor a Deus, desobedeceram a ordem do faraó de lançar no rio Nilo os recém-nascidos dos hebreus que eram do sexo masculino. Também aconteceu que, com as parteiras temerem a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Está lá em Êxodo 1, 21. As escrituras também enfatizam isso acerca de Obed-Edom. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-Edom. O gitita, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Há uma evidente relação entre as bênçãos divinas e a família. Uma das primeiras bênçãos mencionadas como consequência da obediência ao Senhor vem de Deuteronômio 28, que diz o seguinte: é bendito o fruto do teu ventre. Quem pregou na cerimônia do meu casamento foi meu pai. Na ocasião, o pastor, isso é uma história que eu estou contando para vocês que eu peguei na internet. Ele diz o seguinte: quem pregou na cerimônia do meu casamento foi meu pai. Na ocasião, o pastor que subiu, falou de um texto bíblico que cresci escutando ele mencionar. O Salmo 128. Veja os quatro primeiros versículos desse salmo. É bom que você se atente para isso. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, de 1 a 4. Nestes versos, Deus fala de prosperidade material e da família. E depois de falar da bênção sobre a família de quem teme ao Senhor, o salmista enfatiza assim: será abençoado o homem que teme ao Senhor. A bênção da família parece vir até mesmo antes das outras. Vamos lá em Salmo 144, 12 e 14. Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio. Estejam repletos os nossos celeiros, fornecendo toda sorte de provisões. As nossas ovelhas produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Os nossos bois levem ricas cargas, e não haja assaltos, nem sortidas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 12, 14. Portanto, algo interessante que percebo nas Escrituras é que Deus não somente abençoa a família, mas também vê a própria família em si mesma como uma bênção oferecida aos homens. E para terminar, querido, Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Salmo 68, 6. Lá no Salmo 113, 9, diz: ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, como fez com Sara, por exemplo. Louvai ao Senhor. Queridos, durante muito tempo eu acreditei que o Senhor abençoava a família porque ela era importante para nós. Essa é a grande verdade. Portanto, como forma de nos agradar, pelo valor que nós damos à família, o Pai Celeste sempre a abençoava e abençoa até hoje. Contudo, queridos, descobri, e eu falarei isso em outro live, que Deus não abençoa a família apenas por ser importante para nós, não, membros da família. É muito mais do que isso.
uma vez que a família é importante para ele. E as bênçãos prometidas em todo o tempo sobre as famílias só fortalecem este conceito. Eu, particularmente, querido, não sei o que seria de mim sem a minha família. Como pregador, como orador, estou agora com você, pregando sobre a importância da família. A minha família paterna foi muito importante no meu crescimento, para que eu me tornasse homem. Mas como eu disse para vocês, como a palavra de Deus acabou de dizer, a família abençoa outras famílias. E eu tenho no meu seio familiar a família da minha esposa, que é a minha família, que se ajoelha todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, que não são simples membros de igreja, são atuantes, são praticantes da palavra de Deus. Salvou a minha família. Hoje eu tenho uma família mais crente, mais cristã, porque a raiz plantada em mim, pela família que eu ganhei, floresceu, frutificou e deu frutos. Hoje eu tenho uma família unida na casa dos meus pais. Deus me abençoou com o impossível. Quando 3 médicos falaram que eu e minha esposa não poderíamos ter filho, bastou que ele dissesse um sim. E hoje eu tenho meu filho comigo. Vocês podem acompanhar que eu, todos os dias, publico foto dele. Mas não como forma de ostentação, mas sim por agradecimento e para mostrar para as pessoas como grande Deus é maravilhoso quando se vive em família. Adão e Eva foram instituídos, foram criados para ser famílias no paraíso. E lá no paraíso eles pecaram. Mas nem por isso Deus deixou de abençoá-los. Hoje sofremos as consequências desse pecado, mas nem por isso Deus deixa de te abençoar. E é por isso que eu te peço, nós passamos recentemente pelo Dia dos Finados, onde pessoas ficam mais sensíveis, saudosas de seus entes queridos. Mas não seria melhor nós festejarmos e celebrarmos os vivos, que aqui estão, enquanto estão vivos? Quanto tempo você não diz um eu te amo para tua mãe? Quanto tempo você não diz um eu te amo para o teu pai, para o teu irmão, para a tua irmã? Quanto tempo você não chamou para orar com você? Quanto tempo você não perguntou qual era o problema que o afligia? Se você poderia ajudá-lo, se você poderia orar por ele? Queridos, creiam, e a palavra diz isso, não existe no planeta uma instituição mais poderosa do que a família. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque hoje temos a oportunidade e a liberdade de falarmos do Senhor e pelo Senhor. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a importância da família, sobre a importância de termos uma referência, de termos pessoas que nos amam de verdade, que oram por nós. Mas, Senhor, eu te peço agora em particular, sobre aquelas famílias que estão sendo formadas neste momento, ou então, Senhor, pelas famílias que estão sendo separadas. Não deixe que o pecado entre novamente nessas famílias. Não deixe que o pai e a mãe mordam a maçã do pecado novamente. Perdoa, Senhor. Me perdoa. Perdoa a minha família. Faça com que a minha família reflita e transpareça o teu caráter, ao ponto de podermos abençoar outras famílias. Também temos a família do Ministério de Comunicação e Louvor,
da Web Rádio Esperança Alvorada. Abençoa essa família, Senhor. Abençoa os ouvintes e os espectadores que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Aumenta a nossa fé. Permita-nos deleitarmos no teu santo e sagrado sábado que está por chegar, Senhor. Protege a minha casa, blinda-o de todo mal, assim como todas as casas dos ouvintes da Web Rádio Esperança Alvorada. É o que eu te peço, não porque merecemos, porque sabemos que somos pobres e míseros pecadores, mas porque temos o teu Filho amado, Jesus, como Salvador. Amém.